Olá, meu nome é Priscila, eu sou de Vinhedo, faço parte da Liga Poderosas do Tênis e estou falando para a TV Relacionamento. Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um TV Call Center. E o nosso entrevistado de hoje é um entrevistado muito especial. Nós estamos falando com Marcelo de Palma, ele é diretor de operações e também ITI da IQ Assistência Brasil. Marcelo, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Marcelo, por nossos internautas que ainda não te conhecem, fala um pouquinho da sua trajetória profissional. Sim, eu trabalhei basicamente no mercado segurador, trabalhei em uma série de seguradoras. Eu sou formado em engenharia, trabalhei na Itaú Seguros, Liberty Seguros, Real Seguros, que era do grupo ABN AMRO, e hoje trabalho na IQ Assistência, uma multinacional mexicana, que está do outro lado da mesa agora. Eu sou um prestador de serviço para seguradoras, onde eu presto serviços de assistência 24 horas para o mercado segurador. Então, pelo que eu vejo aqui, o seu know-how é seguradora e assistência. Exato. Isso mais ou menos quantos anos? 23 anos. Acho que eu estou há 23 anos no mercado. É um tempo bem significativo, né? Bastante. Bastante história, né? É. E falando de história, fala um pouquinho da IQ, é uma empresa mexicana. A origem dela, como ela está posicionada hoje no Brasil? Sim. A IQ é uma empresa de assistência 24 horas e concierge. Ela é uma multinacional mexicana, ela tem sede no Brasil, Colômbia, Argentina e México. Nós atuamos para assistência 24 horas e concierge, focado em bancos, seguradoras, bandeiras de cartão de crédito e montadoras de veículo, né? O foco é especificamente a entrega de serviços de concierge e serviços de assistência 24 horas, para qualquer que seja o ramo de atividade, automóvel, residência, vida, pessoas, travel, todas as linhas de negócios de assistência 24 horas. A gente tem estrutura nacional e estrutura na América Latina e mundial, no caso, por exemplo, de serviços de travel. Ok. Quando a empresa veio ao Brasil, o objetivo foi trabalhar nesse mercado tão competitivo Brasil, principalmente sendo uma empresa mexicana, né? Sim. A cultura são bem diferentes, né? O consumidor final ele é diferente. Como é que foi essa transição? A empresa está no Brasil há 11 anos, né? Inicialmente ela veio para o Brasil para operações onde existia uma gestão, contratos para toda a América Latina, e a gente tinha que entregar os serviços em português. Perfeito. Né? A partir do momento que a IQ pisou no Brasil, se identificou bastante com a cultura. Apesar da língua ser diferente, a cultura mexicana e a cultura brasileira são muito parecidas, né? São similares. E é muito fácil essa administração. O idioma não é tão diferente. Não é um empecilho tão grande, mas é importante porque a gestão da companhia ela tem uma centralização dos principais processos e tem uma uniformização das principais práticas que abrange toda a América Latina. Então isso facilita muito a atuação. A gente tem uma facilidade de atuar em qualquer tipo de serviço, porque a gente tem um background bem parrudo que possa nos suportar para qualquer ação ou para qualquer mercado que você possa ter interesse em explorar. Como eu falei para você antes da nossa entrevista, eu trabalhei no HSBC Brasil, né? E a nível Brasil comparado aos Estados Unidos, a parte financeira, né,
de receita era muito significativa, muitas vezes até maior Sim. do que dos outros países. Aí que o Brasil também é a mesma coisa? Mais ou menos. Ainda não. Como a sede no México, ela já é uma empresa que já tem mais de 30 anos, e aqui no Brasil nós estamos apenas 11 anos, ainda eles têm no México e na Colômbia, que estão há mais tempo, eles têm uma receita muito maior, porque já estão muito mais consolidados nos seus mercados. Brasil e Argentina, que são mais recentes, são os... Mas projeção Brasil deve ser sim, bem maior, né? Bem maior. A possibilidade de crescimento do Brasil é muito maior. A possibilidade de incremento, a companhia vê isso como um todo, que a possibilidade de incremento de receita no Brasil é muito mais representativo, ou tem uma possibilidade de crescimento muito maior do que nos outros países. Seja os que já estão consolidados, sim, seja os outros que não estão consolidados, mas não têm... Quando você fala Argentina, né, nós estamos passando uma crise econômica muito grande, né? Sim, sim. E aí você falar para um povo argentino sobre assistência, né, ele vai, dentro da linha de prioridade, ele vai ser lá um pouquinho mais baixo. Exato. O Brasil, embora, né, toda essa transição política que nós estamos passando, o mercado de assistência ele vem ganhando corpo, sim, todos os anos, né, ele vem no real crescimento. Sem dúvida. Eu acho que é isso que a corporação, no contexto geral, ele vê o Brasil com bons olhos. Sem dúvida, Ricardo. O que acontece mesmo nos períodos não tão bons da economia brasileira, o mercado de assistência cresceu. Ele cresce, seja explorando as oportunidades que tem de mercado, seja suportando os clientes, os usuários, em momentos em que ele precisa ou não tem condições. Eu vou dar um exemplo para você. A gente presta serviços de assistência residencial, né? Dentro do serviço de assistência residencial, a maioria dos seguros disponibiliza uma assistência de conserto, que nós chamamos de linha branca, que seria geladeira, fogão, micro-ondas. O que acontece? No passado um pouco recente, quando a economia não estava tão aquecida, no período onde a economia estava mais aquecida, as pessoas, quando tinham um problema nesses equipamentos, ela buscava adquirir um novo. Isso. Já no momento de economia, quando a economia não estava tão aquecida, nos últimos 2, 3 anos, o que acontece? Ele não tinha condições, né, de adquirir um novo. Eles utilizavam assistência, utilizavam o seu seguro, utilizavam assistência para consertar o antigo, ou para deixar o antigo em condições de utilização, até que a economia reaquecesse, o emprego reaquecesse, e aí ele poderia adquirir um novo, etc. Tal. Então, seja num momento de economia mais aquecida, seja num momento de economia menos aquecida, o ramo de assistência cresce. Cresce, né? Sim. E é importante até você falar um pouco para os nossos internautas que existe, às vezes, muita dúvida de um seguro e uma assistência. Sim. São coisas, né, totalmente, né? Sim, são distintas. Embora, como você mencionou, a seguradora muitas vezes embute algum serviço de assistência, mas não um todo, né? Qual é a diferença de um seguro e uma assistência? Se o nosso internauta está pensando em ter um ou outro, qual é o melhor momento ou qual a melhor prática? O seguro ele garante que o bem que o usuário está querendo proteger vai estar protegido, né? A assistência basicamente são serviços adicionais, serviços agregados em que a gente pode disponibilizar para esse cliente, para esse bem ou para esse cliente que possa auxiliá-lo mesmo quando ele não tem a perda deste seguro. Perfeito. Então, tangibilizando um pouco, quando a gente fala em automóvel, por exemplo, o seguro é fundamental para que ele tenha a reposição do automóvel em caso de um furto, o conserto do automóvel em caso de uma colisão. O seguro é fundamental. Por outro lado, a assistência também é fundamental, porque
se ele não teve um roubo ou não teve uma colisão, mas ele teve uma pane, ele precisou de um SOS, uma carga de bateria, ou simplesmente o carro parou na rua ou parou na garagem e precisa de uma manutenção, ele precisa acionar alguém que vai prestar um serviço para ele. Bacana. Esse serviço não é uma cobertura securitária, mas é um serviço que pode auxiliá-lo nesse momento que ele mais emergencial. Perfeito. Né? Até porque hoje nós estamos falando da economia brasileira, né? Sim. E muitas vezes você, de alguma forma, quer deixar o seu bem ou segurado ou com algum serviço de assistência ou do que deixar ele 100% desprotegido. Sim. E a gente percebe que muitos estão optando muitas vezes até por um custo menor uma assistência em detrimento de um seguro. Fala, não vai bater meu carro, não vai assaltar, mas se der uma pane, se ele parar no meio de uma 23 de maio, eu chamo a assistência, ela vem me rebocar e vai fazer um serviço. É mais ou menos isso hoje o padrão? Sim, hoje o mercado disponibiliza uma série de produtos. Existem produtos completos, cobertura securitária e assistência, produtos que só tenham cobertura de seguros e produtos que só tenham assistência. O ideal para o usuário é que ele tenha um produto completo, onde ele garanta ele, seja cobertura securitária, seja uma assistência quando ele precisa num momento de urgência. Entendi. Né? Mas hoje existe no mercado, não só a IQ também comercializa dessa maneira, mas tem outras opções no mercado onde o cliente pode fazer a aquisição pura e simplesmente da assistência do serviço. Perfeito. Depois dessa aula aqui de seguros, assistência, nós vamos falar sobre um tópico que foi que nós chamamos o Marcelo, que é sobre gestão de pessoas, né? E é claro que o nosso internauta quer saber muito sobre gestão de pessoas, né? 90% deles são de call centers, né? E vivem, né, gestão de pessoas e querem também saber como uma empresa como a IQ faz uma gestão de pessoas. Aí vem a primeira pergunta aqui, para você falar um pouco do histórico dessa pauta, né, da empresa em gestão de pessoa. Conta um pouquinho para a gente como a IQ faz a gestão de pessoas. A IQ se posiciona como uma empresa que quer entregar qualidade para os seus clientes e para os seus usuários. Para entregar qualidade, para entregar a melhor experiência para os seus usuários, a gente precisa pautar isso de ponta a ponta, desde o atendimento até a entrega final. Então, esse é um posicionamento que a gente tem de mercado e que a gente não abre mão. Quando a gente fala em gestão de pessoas, não adianta você exigir uma postura de um colaborador, sendo que você não tem a postura com ele que você exige. Então você tem que dar o exemplo nessa relação. Então, se eu peço qualidade para que atenda os nossos usuários de nossas seguradoras, de nossas montadoras com qualidade, eu tenho que fazer uma gestão de qualidade. De qualidade, eles. Perfeito. Então, sem esse aspecto, a relação não é uma relação de ganha-ganha, não é uma relação honesta. Perfeito. Quando você fala de gestão de pessoas, né, a gente vê aqui que é sobre o desenvolvimento desse funcionário, sim, a retenção, né, desse funcionário e muitas vezes a motivação desse funcionário. Né? Qual a importância desses aspectos para uma empresa que hoje não tem essa parte de DP, né, de gestão de pessoas tão enraizadas? Conta um pouquinho qual a importância hoje para a IQ. A parte motivacional, a parte de satisfação desse funcionário é fundamental. Para isso, o que a gente tem que enfocar? Nós temos que focar a gente tem que saber o que esse funcionário ele quer, o que ele está pensando. Então, como política básica, a gente tem uma política de portas abertas. Perfeito. Né? Então, seja eu com a minha equipe, seja os coordenadores, os coordenadores com a equipe deles, seja com os supervisores com a equipe deles, e a gente cria na empresa uma série de ferramentas para que o funcionário, seja ele ativamente ou reativamente, possa expressar a sua opinião, o seu desejo, para a gente saber exatamente aonde a gente está acertando
e conseguir melhorar essas práticas, ou aonde a gente está não tão assertivo e possa mudar e possa fazer coisas novas para eles, para que o clima organizacional seja mais amigável e seja, né, muito mais democrático. Como, Marcelo, você é diretor de operações, né, e tá aí falando de operações, né, o mundo de call center, né? Fala um pouco a estratégia que a IQ adota, né, para fazer essa retenção, essa motivação, principalmente quando você fala de um operador. Perfeito. A ideia, então, como eu estava dizendo, é você ter uma série de ações onde a pessoa possa expressar a sua opinião. Dá um exemplo para a gente, alguma coisa. Na IQ, por exemplo, a gente tem café com o diretor, onde as pessoas se inscrevem, são sorteadas. Democraticamente, independente da hierarquia. Independente da hierarquia, sim, na grande maioria, por ter um volume muito grande de agentes, cerca de 80%, 90% das pessoas que são sorteados são agentes. Bacana. Onde eles têm, onde mensalmente tem às vezes um café, às vezes quando a gente faz com o pessoal da madrugada é uma pizza, mas onde onde a gente pode almoçar, tomar um café, jantar junto, e pode cada um abrir o coração, passar suas experiências, o que está mais agoniando, o que passar. A gente recebe críticas e sugestões de melhorias, assim como a gente recebe também uma série de elogios. Bacana. De interface entre uma série de áreas. Então, algumas áreas dando um parecer sobre outras áreas com relação a cases que aconteceram. Então, isso é enriquecedor para a companhia, é enriquecedor para todos os que atuam lá. A partir desses canais, então esse é um canal muito democrático, as pessoas se inscrevem e participam. Isso é mensal, bimestral? Qual é a frequência? No mínimo mensal, às vezes a gente faz 2 vezes ao mês. Mas um ponto importante tem aquele colaborador que é um pouco mais tímido, que você não quer se expor. A gente tem canais para que esses caras também precisa se expor, né? Sim, para que esses caras também possam interagir e possam expressar suas opiniões. A partir desses canais, a partir dessas conversas, feedbacks e ações que a gente tem na companhia, a gente extrai uma série de melhorias. Então, vai desde melhorias que são mais estruturais da companhia, que geram uma mudança de processo, uma mudança de fluxo de um atendimento, ou de uma operação, ou de um processo mais comprido da companhia, seja de mudança simples, como por exemplo, há poucos meses a gente tem uma sala, um refeitório na companhia, e próximo do refeitório a gente tem uma sala de descanso. A gente, a partir desses insights que a gente recebeu, a gente achou interessante separar o ambiente do refeitório de uma sala de descanso. A gente tem uma sala agora de descanso com a luz um pouquinho mais baixa, um ambiente mais confortável. Às vezes as pessoas querem dormir mesmo no horário de descanso dele. Né? Então a gente criou um ambiente apartado, onde o cara pode sentar, tem uma série de puffs, a pessoa, a luz mais baixinha. Quando isso era do lado do refeitório, a pessoa não tinha o descanso que ele desejava. Então, estava tão à vontade, né? Exato. Então, e a gente fala, né, que o trabalho é uma extensão de casa, que a gente passa muito mais tempo, às vezes, no trabalho e em casa. E se você acaba propiciando uma qualidade no trabalho, né, provavelmente ele vai render muito mais, vai estar mais produtivo. Sem né? dúvida, sem dúvida. Imagino também como também nessa roda, né, com esse bate-papo, né, quando sai alguma sugestão que foi da equipe. Ele se sente partes do processo, né? Sim. Esse é um ponto importante, Ricardo. A gente recebe uma série de sugestões, uma série de críticas. Nenhuma fica sem resposta. Bacana. Nenhuma fica sem resposta. Porque existem algumas sugestões ou algumas solicitações que ficam inviável para a companhia, seja por causa de espaço, financeiro ou o que quer que seja. Nenhuma delas fica sem resposta. A gente ouve e a gente replica para a companhia. Então diz, olha, isso aqui é inviável no momento, isso vai ficar guardado, isso aqui num momento propício a gente pode voltar a conversar sobre esse assunto.
E outros a gente aplica e fala, olha, foi uma sugestão, se a pessoa nomeia a sugestão, a gente nomeia de quem foi a sugestão, agradece publicamente. Se a sugestão foi anônima, a gente também expõe. Todas essas informações, a gente tem telas na operação como um todo, que fica passando não só os indicadores, controles que a gente tem na operação, mas também uma série de... então essa comunicação é visual e para todo mundo? Sim, é visual, é para todo mundo, fica rodando isso nas TVs, então é bom porque interage muito com o nosso colaborador, seja no aspecto de números, que é o dia a dia dele, que a gente tem um foco muito forte em produtividade, seja no aspecto de mudanças que vai influenciar no ambiente dele, no clima organizacional, seja em mudanças que podem influenciar no bem-estar dele também. Né? Então a gente, desde dicas de alimentação, tem uma série de informações que fica rodando na companhia como um todo, seja na área de operações, muito mais focado, claro, na área de operações, é onde tem o maior público, onde tem 85% da companhia são recursos são colaboradores da área de operações, mas isso também roda no setor administrativo. No geral, né? Sim. Nós vamos dar uma pausa aqui para o Marcelo tomar uma aguinha, dar uma respirada, porque eu queria agradecer ao pessoal da Colômbia, Venezuela, Portugal e Espanha, que nos acompanha semanalmente com o TV Call Center, também com perguntas quando nós fazemos ao vivo. Também agradecer a participação de André Martinez, Gustavo Nagado, Geraldo Brasil, César Franco, Newton Augusto, Miriam Garrido, parabéns Miriam pelo Prêmio ABT, foi um sucesso esse ano, Kendi Sakamoto e Gabriel Orcoso da UDSA da Venezuela. E agora mais uma pergunta, em cima do que você está falando, né, de todo esse clima organizacional de gestão de pessoas, essas ações, essas práticas acabam, principalmente nós falamos de call center, reduz o seu absenteísmo e seu turnover? Sim, sem dúvida. Isso é sensível para a empresa? Super sensível. Essas práticas são o foco da companhia do ponto de vista qualitativo, mas é claro que também é o foco da empresa do ponto de vista quantitativo. Perfeito. Então, diretamente, as melhores práticas faz com que a gente tenha indicadores muito bons de mercado com relação a absenteísmo, com relação a turnover, seja de operações já existentes, seja de operações novas. Então, o nosso índice de turnover é baixíssimo. O índice de permanência das pessoas na companhia, dependendo de qual operação que ela está, é maior ou um pouco menor, mas a gente tem uma permanência dos colaboradores por um tempo acima da média de mercado. Isso é bom, né? Importante. Então, isso é muito bom para a gente, não só do aspecto qualitativo, mas também do aspecto quantitativo. Eu diminuo a quantidade de treinamentos que eu necessito. Né? Eu foco muito mais numa reciclagem do que num treinamento inicial. Eu diminuo o custo de aquisição, de contratação das pessoas, né? A diminuição do custo de TO faz com que a relação entre líderes, liderados, entre equipes de várias áreas se torne um pouco mais amigável e não aquela relação mais fria, onde o turnover, a pessoa entra e sabe que vai ficar pouco tempo e sai, não estabelece vínculos, não estabelece amizade. Por isso até o clima organizacional da companhia é muito bom, né? Inclusive no ano passado a gente teve um crescimento bem expressivo na pesquisa do Great Place to Work. Fomos agraciados com o prêmio de referência nesse mercado de assistência. Então, acho que isso não é uma... Não reflete mesmo. Isso é uma política corporativa só. Não é só a gestão do Marcelo, mas como eu passo para a equipe, como a equipe passa para os seus colaboradores. Então é uma política que abrange a cultura toda da companhia. Então é uma verdade falarmos então, dentro de todas essas ações, né, de gestão de pessoas, existe grande possibilidade quando entra um colaborador como um operador, ele poder ser um monitor, um supervisor, um gerente. Sem dúvida. A gente tem casos, uma série de casos de pessoas que saíram da operação lá
na IQ e foram para todas as áreas que você pode imaginar na companhia. Isso é ótimo. Desde a área financeira, recursos humanos, qualidade, eu pessoalmente tenho um foco muito grande em buscar dentro da equipe as pessoas os possíveis sucessores. Quando eu converso com a minha equipe, quando eu pratico no dia a dia com eles, eu tenho sempre esse foco de tentar prepará-los para um próximo nível. Isso é ótimo. Mas também fazer com que ele prepare alguém para quando essa pessoa estiver no próximo nível. Isso é importante, né? Não poder criar assumir. Caixa preta, né? Exato. Achar que só eu sei aquela atividade, Exato. Né? Não. Com medo muitas vezes de perder o emprego, né? E quando ele vê a empresa estruturada, né? Que você está passando conhecimento, né? Consegue fazer um trabalho diferenciado, ele também se vê na mesma obrigação de ensinar o próximo, né? Porque senão ele vai se prejudicar porque ele não vai conseguir sair daquela função, né? Porque só ele sabe. Sem dúvida. Né? E ele fala, poxa, não tenho como crescer. Sim. Eu acho uma estratégia muito bacana isso. Isso é importante e é importante descentralizar o conhecimento, descentralizar a informação. O conhecimento não pode ficar na cabeça das pessoas. É verdade. Aliás, o mundo hoje, a tecnologia hoje propicia isso, que a gente descentralize as informações, mais pessoas tendo mais acesso à informação, facilita novas visões sobre o mesmo tema. O mesmo tema, né? Exato. Aí, pegando um gancho, falando de tecnologia, né? A gente vê muito esse ano passado, nesses eventos, né? O chatbot, né? Com essas tecnologias novas, um grande conflito, né? Falam-se muito, né? Que com a entrada dessas tecnologias, nós estamos tentando humanizar um robô, uma vez que o atendimento é robotizado. Sim. Como é que está se vendo nesse mercado com essa tecnologia? É importante você ter ferramentas, tecnologias que propiciam o autoatendimento do cliente, desde que esse autoatendimento seja para informações que sejam padronizadas. Perfeito. Então, a gente não vê problema, inclusive a gente aplica uma série de ferramentas dentro da companhia para informações das quais são informações padronizáveis. Ok, perfeito. Onde o cliente quer identificar uma data de cancelamento, uma data de adesão, uma data de uma informação que simples. seja numa URA, um chatzinho dando a informação. Exato, uma coisa mais simples. Na hora que ele aperta o botão vermelho ali, na hora que ele precisa realmente falar com a gente, esse agente tem que estar disponível, perfeito, capacitado, ótimo, treinado e com bom humor para fazer esse atendimento. Quando eu digo bom humor, ele tem que estar com espírito para fazer esse atendimento. Quando eu penso em tecnologia e no atendimento humano, a tecnologia vem para suportar esses atendimentos. Parte dos atendimentos são robotizados, sim, são informações padrões, mas isso propicia também com que tenhamos um pouco mais de foco nos agentes, e na capacitação dos agentes, e no treinamento dos agentes, os agentes que vão realmente tirar dúvidas que não estão nas entrelinhas dos produtos. E aí, quando o cliente precisa de uma dúvida específica, de um assunto pré-determinado, ele tem que falar com alguém que esteja disponível e capacitado para falar. Ou seja, você vai especializar mais o seu atendimento, né? Sim. As coisas simples, uma URA, né? Um chatbot pode sim dar informação, como você mencionou, por seu negócio, que é assistência. Apertei o botão vermelho, ou seja, eu preciso realmente de um pronto atendimento, aí entra um especialista. Exato. E não mais um operador. Não. Né? Uma pessoa realmente que está sensível ao problema dele, né? E para rapidamente ter aquela prontidão de tentar resolver. Exato, eu acho que é isso que é o ponto. A ideia é essa, a ideia é ter especialistas para a hora que o cliente, o usuário, precisar de um atendimento específico. Última pergunta, uma pergunta mais capciosa. Estive há uns 20 dias, fui convidado pelo vereador Polici Neto
a participar de um projeto dele, que é o projeto de lei 511/218, que fala sobre home office, que é um incentivo às empresas a praticar o home office, onde ela vai ter isenção de IPTU e de ISS. Hoje, a IQ, como ela se vê nesse mercado de home office, onde governo, né, tecnologias estão vindo para esse mercado, e principalmente nós falamos de grandes centros, né, que hoje você tem que locomover, às vezes, um funcionário de 20, 30 quilômetros, um metrô e um trem que muitas vezes não funciona, sim, né? Sim. Um trânsito caótico, nós falamos aí numa Castelo Branco. Como é que a empresa se vê, principalmente aí jogando sim. isso, né, num gancho de gestão de pessoas, né? Sim. De melhorar mais a vida de um profissional. Aí que ela está já se movimentando para uma nova fase, né, que é você ter um atendimento em home office? Sem dúvida. Nós já temos projetos com relação a isso. A ideia é já pilotar até o final deste ano, início do próximo ano, implantar algumas posições em home office. A gente tem eu tenho certeza que o atendimento, que um operador em home office, ele vai ter mais qualidade de vida. É claro que você tem que fazer uma série de estudos para saber quem e como e onde vai colocar Perfeito. Esse atendimento home office. Tem essa parte de infraestrutura, de telefonia, Isso. de tudo mais por toda a cidade, mas tem benefícios claros para o funcionário. Benefícios, ele não vai gastar aquele tempo que ele gasta no trânsito, que ele gasta na condução, ele não vai perder o ânimo ou ficar estressado num dia que o ônibus quebrou, o pneu furou, tomou chuva no caminho do trabalho. Ele vai estar no ambiente dele, na casa dele. Eu imagino, é muito mais agradável para ele, e o custo para a companhia e para ele é menor. Então isso eu posso retornar para o agente em forma de uma série de incentivos. Eu posso capacitá-lo melhor. Acho ainda, tenho convicção que o trabalho de home office é o futuro, né? Acho também, tenho certeza que esse operador, esse agente, esse especialista não pode perder o vínculo com a companhia. Perfeito. Então uma série de ações, treinamentos, campanhas, a gente tem que trazer ele para dentro da companhia, uma vez, 2 vezes ao mês. No caso da Gol, né? Posso falar abertamente, a Gol hoje é pioneira em home office há mais de 7 anos, né? E eu fiz um benchmark na Gol, e esse funcionário, a cada pelo menos uma vez ao mês, ele vai na companhia para ter um feedback, ter aquela aproximação com a equipe. Hoje, agora, tem mais de 1.000 pessoas trabalhando em casa, então é possível. Sim. Totalmente factível, né? Totalmente. Para que não tenha aquela gestão mecânica de que, olha, você está sendo observado e pura e simplesmente não, ele tem que estar lá, ele tem que conviver com o líder dele que também pode estar home office, ele tem que conviver com a equipe que ele tem interação todo dia, e olho no olho é muito mais fácil de você tratar em algumas situações. Mas os benefícios que tem dele estando na sua casa, no seu canto, sem a necessidade de transporte público, chuva, etc., os percalços do dia a dia, é muito mais prazeroso, é muito melhor. Muito bem. Marcelo, estamos nos instantes finais do nosso programa. Queria desde já agradecer a sua participação. Certamente vai ser de grande valia para todos os nossos internautas, e você deixar a sua mensagem final e, se quiser, também deixar os seus contatos. Sim. Obrigado a todos, obrigado por ficar com a gente até esse horário. Acho que a TV Call Center é uma iniciativa fantástica, onde conseguimos dividir melhores práticas, cases e informações do dia a dia que pode ser de extrema valia para todos os internautas que estão nos assistindo. Queria agradecer a participação de todos, e caso seja necessário, se alguém precisar entrar em contato, meu nome é Marcelo de Palma, meu e-mail é marcelodepalma@gmail.com. Esse é o meu e-mail pessoal, não o meu e-mail profissional.
podem entrar em contato sem LinkedIn nenhum também. problema. No LinkedIn também, Marcelo de Palma. Achar com o Marcelo de Palma já te acha. Marcelo de Palma vai me achar no LinkedIn. Pode me adicionar. Estou pronto. Se quiser sugestões, críticas, dúvidas, podem dividir comigo. Obrigado, viu? Marcelo, você, pela sua participação, você vai levar alguns brindes. Você vai receber esse livro escrito pelo Kent Sakamoto, que é um best-seller, Alice no Mundo das Comunicações, que fala sobre call center. Obrigado. E também a caneca do programa. Nós não somos o Gil Soares, mas todo mundo pede essa caneca. Boa. E essa é a caneca para você sempre lembrar de ter passado aqui e ter contribuído conosco. Obrigado. Pessoal, obrigado, e queremos agradecer aos nossos patrocinadores, a BizPro, a Editora Laços e a Uso Digital. Finalizamos mais um TV Call Center. Muito obrigado e até a próxima.